Se pararmos para refletir, poucos assuntos carregam tanto mistério quanto a interação entre o mundo físico e o espiritual. A ideia de que podemos receber auxílio enquanto dormimos é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiadora. O livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier sob a orientação de Emmanuel, aborda essa conexão de forma profunda. Afinal, será que estamos realmente abertos a esse tipo de intervenção? Mais importante, estamos nos preparando adequadamente para que ela aconteça? Parece simples, mas é uma jornada que exige atenção e prática. O sono, muitas vezes subestimado, é um momento em que nosso espírito pode se libertar temporariamente das amarras físicas. Durante esse intervalo, as portas para o auxílio espiritual se abrem, mas não sem limites. Como um rádio que precisa estar sintonizado na frequência certa, nossa mente e coração também precisam estar preparados para captar essa ajuda. Imagine um pai tentando consolar um filho rebelde. Por mais amor que tenha, o pai só poderá ajudar se o filho se permitir ouvir. Essa é a dinâmica que rege a atuação espiritual em nossas vidas. A preparação espiritual é como cultivar um terreno antes de plantar uma semente. Se negligenciarmos o solo, como podemos esperar frutos? Isso nos convida a refletir sobre as pequenas práticas diárias que nos tornam receptivos a esse auxílio. A oração, por exemplo, é como afiar uma ferramenta para que esteja pronta quando for necessária. Mas será que estamos realmente conscientes de sua importância? Esse é apenas o início de uma conversa mais ampla sobre como o auxílio espiritual sempre esteve presente na história da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, homens e mulheres recorrem ao invisível em busca de socorro. Antigas civilizações, como os egípcios, gregos e romanos, acreditavam na intercessão de deuses e espíritos superiores para resolver seus dilemas. Esses pedidos, muitas vezes expressos em rituais, orações ou oferendas, demonstram uma necessidade universal, a busca por respostas e ajuda em momentos críticos. Mas será que essa conexão com o invisível mudou ao longo do tempo ou apenas encontrou novas formas de se manifestar? A doutrina espírita traz uma perspectiva singular sobre esse auxílio. Não se trata de um favor concedido a poucos privilegiados, mas de um mecanismo natural, acessível a todos que estejam dispostos a se conectar. Obras como Nascente de Bênçãos, de Joana de Ângelis, e o Livro dos Espíritos oferecem um profundo entendimento sobre como essas intervenções ocorrem. Elas explicam que a espiritualidade superior age de forma sutil, sem alarde, mas sempre com o objetivo de nos auxiliar no progresso. Imagine uma mão invisível que nos sustenta em momentos de queda. Essa é a essência do socorro espiritual. Curiosamente, essa ideia ainda ecoa nos dias de hoje, mesmo fora do contexto espírita. Muitos atribuem milagres ou reviravoltas a algo maior, embora nem sempre reconheçam a origem desse auxílio. Assim como um farol guia o navegante na escuridão, o auxílio espiritual continua iluminando caminhos, mesmo quando não o percebemos claramente. Isso nos leva a refletir. Será que estamos atentos à presença constante dessas forças em nossas vidas? Talvez seja hora de entender como essa comunicação acontece em um nível mais profundo e natural. A comunicação com a espiritualidade é tão natural quanto respirar, embora nem sempre estejamos conscientes dela. Joana de Ângelis compara essa troca vibratória ao líquido amniótico em que um feto se desenvolve. Estamos constantemente imersos em um campo energético que nos conecta ao divino e uns aos outros. Essa ideia pode soar poética, mas reflete uma realidade prática. É como viver em uma casa cheia de Wi-Fi. Você pode não ver o sinal, mas ele está sempre presente, esperando que você se conecte.
O que impressiona é que esse socorro espiritual não escolhe destinatários. Assim como os raios do sol alcançam a todos sem distinção, a espiritualidade superior estende sua ajuda a qualquer coração necessitado. No entanto, assim como as plantas dependem do orvalho para florescer, precisamos estar receptivos para absorver esse auxílio. Pense em momentos de inspiração ou intuição que parecem surgir do nada. Talvez aquela ideia brilhante no trabalho ou o conforto inexplicável em um dia difícil sejam apenas respostas sutis dessa comunicação divina. O desafio, então, não é receber esse auxílio, mas reconhecê-lo. Muitas vezes, estamos tão distraídos que não percebemos a presença constante de mentores espirituais em nossas vidas. Imagine estar em um quarto iluminado, mas com os olhos fechados. A luz está lá, mesmo que você não a veja. Talvez seja hora de ajustar nossa frequência interna para perceber e valorizar essas vibrações que silenciosamente nos sustentam. E falando em percepção, como será que o auxílio espiritual se manifesta de formas mais evidentes? Por que alguns conseguem sentir claramente o auxílio espiritual, enquanto outros se sentem abandonados? Essa diferença não está na presença ou ausência da ajuda, mas na sensibilidade de quem a recebe. Imagine uma rádio tentando captar uma estação. Se o dial não estiver ajustado, você só ouvirá ruídos, mesmo que o sinal esteja forte. A espiritualidade atua de forma semelhante, está sempre ao nosso lado, mas nossa conexão depende da clareza interior para percebê-la. Muitas vezes atribuímos acontecimentos marcantes ao acaso, sem nos darmos conta da mão invisível que está por trás. Uma mudança inesperada de planos que evita um problema maior, uma pessoa que surge no momento exato com palavras de conforto. Tudo isso pode ser reflexo do trabalho silencioso da espiritualidade. Mas quantos de nós reconhecemos essas intervenções? Como disse o Espírito Hamed, o Criador nos protege continuamente, mesmo quando não percebemos. Talvez seja a hora de ajustar nosso olhar e valorizar o invisível que opera ao nosso favor. A falta de percepção, em grande parte, decorre de barreiras que nós mesmos criamos, como a dor, o ceticismo ou a desconexão emocional. Nesses momentos, nossa mente se torna um redemoinho de pensamentos, dificultando a recepção de vibrações superiores. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um trânsito caótico. Para superar isso, práticas simples como a meditação, a leitura de textos edificantes ou mesmo um momento de silêncio podem ajudar a sintonizar nossa alma. E se essas vibrações já ocorrem naturalmente, como será que elas se intensificam durante o sono? O sono é mais do que um momento de descanso para o corpo. É uma janela aberta para o espírito se libertar temporariamente das limitações físicas. Durante esse estado, a espiritualidade encontra um terreno fértil para atuar, seja trazendo mensagens de conforto, seja ajudando na tomada de decisões importantes. É como um encontro reservado entre nossa essência e as forças invisíveis que nos guiam. Imagine o potencial transformador de aproveitar essas horas para fortalecer nossa conexão com o divino. Um exemplo prático desse auxílio pode ser visto em situações familiares. Quantas vezes, ao dormir preocupado com um problema, você acorda com a solução clara em sua mente? Esse fenômeno não é coincidência. A doutrina espírita ensina que, no desdobramento espiritual durante o sono, podemos ser conduzidos a ambientes de aprendizado ou até mesmo dialogar com espíritos superiores que nos auxiliam. Para aproveitar esse momento, uma prática recomendada é conversar com entes queridos adormecidos, expressando amor e intenções positivas. Essas palavras encontram seu destino no campo espiritual. No entanto, o sono também é influenciado pela qualidade de nossos pensamentos antes de dormir.
Uma noite acompanhada de filmes violentos ou emoções desordenadas pode dificultar essa sintonia espiritual. Por outro lado, criar um ambiente tranquilo, ouvir músicas serenas ou fazer uma oração sincera pode ser a chave para uma experiência mais elevada. É fascinante perceber como a espiritualidade age de forma tão natural nesse período, mas o que dizer das histórias reais que comprovam essa atuação? Histórias reais têm o poder de traduzir o invisível em algo tangível, conectando-nos diretamente à atuação espiritual. Um exemplo marcante é o caso do espírito Luiz Sérgio, que intercedeu no resgate de uma criança perdida na floresta. No momento em que todos estavam desesperados, a mãe da criança fez uma oração pedindo ajuda. Minutos depois, um dos bombeiros teve a intuição de explorar uma trilha esquecida, onde encontrou a criança sã e salva. Teria sido apenas sorte? Ou uma resposta clara ao pedido de auxílio? Outro relato emocionante é o de um homem em profunda depressão que recebeu um bilhete psicografado por um médium. O bilhete, assinado por um amigo desencarnado, trouxe palavras simples, mas profundamente significativas. Aproveite a vida que eu não pude aproveitar. Aquela mensagem o fez levantar da cama após meses de isolamento, mostrando como o auxílio espiritual encontra formas criativas de alcançar quem precisa. Pequenos gestos podem transformar vidas, mesmo quando parecem despretensiosos. Esses exemplos nos lembram que todos podemos ser instrumentos do auxílio divino. Às vezes, uma palavra amiga, um abraço ou até mesmo um sorriso podem ser o canal para que alguém receba a força que necessita. Como seria o mundo se todos estivessem dispostos a agir com essa consciência? Essas histórias nos levam a refletir sobre como o livre-arbítrio desempenha um papel fundamental nessa interação. Afinal, a espiritualidade nos guia, mas somos nós que escolhemos o caminho. A espiritualidade superior é como um farol que ilumina o caminho, mas a decisão de seguir essa luz é sempre nossa. O livre-arbítrio é uma das maiores dádivas do Criador, pois nos permite escolher como reagir às adversidades. No entanto, muitas vezes esperamos que as respostas venham prontas, sem perceber que o verdadeiro progresso depende de nossas ações. Imagine um professor que ensina com paciência, mas não pode fazer a prova pelo aluno. Assim funciona o auxílio espiritual. Essa liberdade também traz responsabilidades. Quando oramos por orientação, recebemos inspirações que clareiam nosso pensamento, mas cabe a nós agir com base nelas. Um exemplo disso é quando enfrentamos um problema aparentemente insolúvel. Durante o sono, a espiritualidade pode nos oferecer novas perspectivas, mas ao despertar é preciso coragem para colocar em prática as ideias que surgiram. Não basta receber o mapa, é necessário caminhar até o destino. Por isso, entender o papel do livre-arbítrio é essencial para valorizar a ajuda que recebemos. É como um motor que precisa de combustível para funcionar. A espiritualidade nos abastece com energia e orientação, mas é nossa a tarefa de conduzir o veículo. A beleza desse processo está na parceria entre o plano físico e o espiritual. E para que essa conexão aconteça de forma mais plena, algumas práticas simples podem ser transformadoras. Conectar-se com a espiritualidade não é um evento grandioso, mas um hábito construído em pequenos gestos cotidianos. A preparação antes de dormir é um exemplo prático e poderoso. Imagine o impacto de desligar a televisão, escolher uma música suave e dedicar alguns minutos a uma oração sincera. Essas ações simples criam um ambiente propício para o desdobramento espiritual, permitindo que energias superiores se aproximem. É como preparar o terreno antes de plantar uma semente. Sem esse cuidado, os frutos podem demorar a surgir. Outro ponto importante é cultivar a presença da espiritualidade no dia a dia.
Palavras amáveis, gestos de solidariedade e até um simples sorriso podem ser formas de espalhar luz. Você já percebeu como algumas pessoas parecem irradiar paz, mesmo em situações difíceis? Essa serenidade é fruto de uma conexão constante com forças superiores. A leitura de textos edificantes, como o Evangelho segundo o Espiritismo, pode reforçar essa sintonia, ajudando-nos a encontrar calma, mesmo em meio ao caos. Por fim, lembremos que essa conexão não precisa ser perfeita, mas sincera. Assim como um amigo nos entende mesmo quando estamos confusos, a espiritualidade acolhe nossos esforços imperfeitos. Ao adotar práticas que alimentam nossa alma, como a meditação ou a gratidão, fortalecemos o elo com o plano invisível. E se esses passos já podem trazer tantas mudanças, imagine o impacto de integrar essas lições em nossa rotina diária e aplicá-las com mais consciência. A prece é, sem dúvida, o fio que nos conecta ao Criador. Em momentos de dificuldade, quando as palavras parecem faltar, até um simples socorro pode ser suficiente para abrir portas espirituais. É fascinante pensar que a oração, tão acessível e humilde, pode ser um instrumento de transformação. Imagine enfrentar o pior dia da sua vida e, ao elevar o pensamento, sentir uma força renovadora. Não se trata de magia, mas da energia que o ato de orar pode mobilizar. A vida, por vezes, nos coloca diante de desafios que parecem insuperáveis, mas é exatamente nesses momentos que o auxílio espiritual se faz mais presente. Como no verso do poeta Axioli Neto, a natureza segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. Essa frase nos convida a cultivar a paciência, a perseverança e a fé. Talvez hoje seja um daqueles dias difíceis, mas lembre-se de que até a lagarta rasteja antes de criar asas. O importante é não desistir da caminhada. Você já parou para pensar no poder que uma simples decisão pode ter? O que você faz com o conhecimento que adquiriu hoje pode ser a chave para transformar sua vida. Imagine começar cada dia com a certeza de que não está sozinho, de que há forças invisíveis ao seu lado, prontas para te ajudar. Mas aqui está a pergunta: o que você fará com isso? Vai aplicar as práticas, orar antes de dormir, ajustar seus pensamentos e cultivar a gratidão? Ou vai deixar que mais uma oportunidade passe despercebida? A espiritualidade está sempre pronta para nos auxiliar, mas ela respeita o nosso livre-arbítrio. O primeiro passo é sempre nosso. E ele começa com ações simples: criar um momento de silêncio antes de dormir, expressar gratidão pelo dia ou até mesmo enviar boas vibrações para alguém que precisa. E você, está disposto a dar esse passo? O que poderia mudar em sua vida se você começasse hoje a construir essa conexão de forma consciente? Se essa mensagem tocou você, compartilhe com quem você ama. Alguém pode estar precisando exatamente desse estímulo agora. E se quiser continuar aprendendo e se aprofundando nesse caminho, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada novo vídeo, você terá mais ferramentas para crescer, se fortalecer e viver com mais luz. Lembre-se, você nunca esteve sozinho e essa caminhada só está começando.